Então, como eu estava falando antes, né, me sinto como aquela ovelha perdida que Jesus narra naquela parábola, que muitas vezes busca outros caminhos, buscando uma felicidade que na verdade não é real, é fugaz, passageira, baseada nas questões materiais, mas o Senhor, que é o nosso pastor, Ele sempre vai atrás das suas ovelhas. Seja onde estiver, Ele chega lá e Ele acolhe essa ovelha e mais cedo ou mais tarde ela volta então ao rebanho. Então eu me sinto retornando a esse rebanho divino, que é parte também da minha família, eu me sinto em casa com vocês aqui. E falar de Natal é sempre uma alegria, falar de Jesus é sempre uma alegria. Tem uma quadrinha que diz que Natal, em toda idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. O Natal é todo dia. Todo dia é dia de viver Jesus em espírito e verdade. Porque o Mestre não busca de nós um testemunho material, não busca de nós um ritual, Ele busca de nós a essência, o testemunho, a nossa vivência daquilo que Ele trouxe. Talvez esse seja o maior presente que a gente pode dar nessa comemoração natalina de nascimento do nosso Mestre. Então nós estamos aqui talvez buscando essa fonte de água viva, essa fonte que não se exaure, essa fonte que brota por dentro e se exala por todo lado, espraindo esse amor que a gente recebe do nosso Mestre. Essa é a fonte que Ele vai trazer para a mulher samaritana. Mas a gente vai chegar lá. Dá-me de beber. Dá-me de beber. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é a criança de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha, ela vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui, ali, pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa! É o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem. Fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao fogo. Abatida, fatigada, após um percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço, calmo e belo, surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequena responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Se ele aparecesse, o que você gostaria de ter? Eu queria que ele me desse um bolo de padaria. E depois de comer então, e a pequena sorriu contente, eu queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois eu queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Hoje mesmo você terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria,
pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abriu a porta, um corpo deitou de leve, a criança estava morta. Jesus nunca abandona seus filhos, nunca. A todo momento está ao nosso lado. A todo momento acolhe aqueles que pedem, aqueles que sofrem, aqueles que passam por provações. É como essa ovelha perdida que eu havia mencionado. Toda ovelha retornará ao rebanho. Todo que sofre, todo que sente dor, todo que se desespera, esse é bem-aventurado. Se acredita, se vibra na vibração do Cristo, porque será acolhido. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E Mariazinha não foi diferente. A vida continua, a vida não cessa. Temos várias encarnações. Aquela provação, outra provação. Diz André Luiz, após uma provação, após uma dificuldade, aguardar outras que virão. O importante é sair daquela provação melhor, mais evoluído, mais trabalhado. Essa é a questão, é aprender com a lição, não reclamar, aprender com a lição. Quais são as provações da tua vida? Quais são os ensinamentos que a vida tem te dado? Tens aproveitado esses ensinamentos? Tens sabido sofrer? Como diz o Evangelho, que tem o bem sofrer e o mal sofrer. Aquele que reclama de tudo, que não aprende com nada, não aproveita as oportunidades. Mas aquele que é atento, compreende nas lições da vida oportunidades de crescer e evoluir. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, se uma se perde, não deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu? E quando ele a encontra, o que ele faz? Ele dá uma festa, ele festeja, porque haverá muito mais alegria no céu por um que se perdeu e voltou, do que por aqueles que já estão no caminho. Qual pai que, tendo 2 filhos, se um desses filhos se desvia e dissolutamente gasta os seus bens com prazeres materiais, mas humildemente retorna? Qual pai que não recebe esse filho e não o abraça, e não o beija, e não dá-lhe uma festa? Éramos fardia em vãs quimeras, por terras longínquas me lancei, me escorreu das mãos tudo que eu herdei. Eis que já não há mais primavera, veio a noite, o frio, a fome, o medo. Quem me dera a casa de meu pai, lá eu sei que até os servos têm mais. Vou-me assim que venha o dia cedo, não sou digno de ti,
Sem mais nada, eis-me aqui. Dissoluto foi que me perdi. Tragam-lhe vestidos e um cevado, que hoje há festa no meu coração. Urge se alegrar, grande a emoção, se o que se perdeu foi encontrado. Bem te quero, filho meu, volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Bem te quero, filho meu, volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Mas se a gente for pensar, quantas vezes, quantas Mariazinhas passam pelo nosso lado, pedem um pão, pedem uma boneca, pedem uma roupa, pedem um sorriso, pedem um abraço, uma palavra de amizade. Quantas Mariazinhas, quantas oportunidades de a gente testemunhar a nossa adesão ao Evangelho, nosso compromisso com Cristo. Quantas formas ou quantas oportunidades de presentear esse nosso Mestre por tudo quanto temos recebido dele, de seus mensageiros. Quantos irmãos sofrendo, quantos irmãos achando que a vida não tem solução, não tem sentido, quantos irmãos pensando aí, muitas vezes, em abandonar esse barco dessa encarnação. Quanto trabalho a ser feito. Quantos irmãos com os pés descalços, com as mãos marcadas. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Dá-me de beber, dá-me de beber, dá-me de beber. Jesus voltava da Judéia em direção à Galileia e naturalmente passaria pela Samaria, mas naquele dia inesquecível, o Mestre resolve tomar um caminho
em comum. E, pelo calor que fazia, próximo ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, na região então da Samaria. Os samaritanos, que eram dissidentes dos judeus, então inimigos, não se gostavam, não se falavam, e Jesus ali despede então os seus discípulos, os apóstolos, para que vão até a cidade e consigam alguma comida. Já era quase meio-dia, e eis que naquele momento, Jesus lá, embaixo daquele sol do meio-dia, aparece então uma mulher samaritana. E a mulher samaritana, então, naturalmente, havia ido ao poço para retirar água. E aí a gente tenta se colocar naquela situação, no contexto, entender o que Jesus diria para aquela mulher. O que ele poderia dizer? Ele poderia dizer tanta coisa. Olha, eu sou o Messias. Olha, bem-aventurado. Mas ele nos dá uma lição, como milhares de outras lições que ele dá em todo o Evangelho, que a gente pode extrair. Ele pede algo para aquela mulher. Interessante isso, né? Você já pensaram sobre isso? Ele que é Jesus, governador do planeta, Espírito perfeito, que comanda o nosso orbe, que já era perfeito na criação do orbe, há bilhões de anos. Ele pede para aquela mulher: dá-me de beber. Dá-me de beber. Essa frase ela é impactante porque ela pode ser compreendida de diversas maneiras, muitos ensinamentos. Talvez um deles possa ser o próprio ensinamento da humildade. Da humildade. Muitos de nós, entendendo que compreendemos as situações do dia a dia, temos as soluções para resolver as questões do dia a dia, muitas vezes, antes de compreendê-la de maneira mais aprofundada, já trazemos uma solução, já queremos que seja feito do nosso jeito, da nossa maneira, e não ouvimos, muitas vezes, os outros envolvidos naquela situação, demonstrando ainda resquícios do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Mas Jesus não. Jesus, que sabia tudo, que podia tudo e pode tudo, pede àquela mulher: dá-me de beber. Dá-me de beber. E aí ela responde: mas como tu, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água? E aí ele aproveita a deixa. Se soubeste quem eu sou, tu me pedirias água, e eu te daria água viva. Água viva? O que seria essa água viva? E a mulher então, um pouco confusa: mas Senhor, não tens um recipiente e o poço é muito profundo? Como conseguirás retirar água? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, e que aqui esteve, e que bebeu dessa água, e seus filhos também, e seus animais? E aí? Será que ele era maior? Desta água, se bebedes, voltarás a sentir sede, mas da água que eu te der, não sentirás mais sede, porque brotará de ti uma fonte que te levará para a vida eterna. Olha só. Que água que é essa? Né? Que água é essa? Então a mulher, claro, mas Senhor, me dá então desta água, porque eu não quero mais sentir sede. Quem de nós não gostaria de não sentir mais sede? A sede das coisas do mundo, dos apegos, da matéria, das necessidades mundanas, a sede da indiferença, a sede da ingratidão,
a sede do medo, a sede da tristeza, tantas sedes que a gente ainda passa. Então aquela mulher pede aquela água. Não quero mais sentir sede nem ter que voltar aqui. E Jesus então fala: te darei, vá, chama o teu marido e volte que eu te darei. E ela olha tristonha e diz: não tenho marido. Pois é, já tiveste 5, e este com quem tu estás agora não é teu marido. Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Nós aqui na Samaria, nós temos este monte por local sagrado, como vocês têm o monte em Jerusalém. Então Jesus vai dizer: em verdade, não devemos louvar ao Pai nem aqui e nem lá, mas devemos louvá-lo em espírito e verdade. Olha que bonito. Olha só como Jesus transcende a matéria nesse seu ensinamento tão profundo. Vamos louvar o Senhor em espírito e verdade. Não são os rituais, não é aquilo que é exterior, é aquilo que é de dentro, é o sentimento, é o que brota do coração, independente da forma. É a essência que vale. E ela fala então: mas isso tudo será, eu sei que o Messias está voltando, isso tudo será dito pelo Messias. E aí ele se apresenta, como se apresentou a Madalena na sua ressurreição, como se apresentou no caminho de Emaús para os seus seguidores. Eu sou o Cristo. Você está diante dele. Então naquele momento a mulher atônita, como aquela criança, como Mariazinha, vira uma criança novamente, está diante daquele que era guardado, que iria restabelecer as coisas no seu devido lugar. Corre até a cidade e avisa a todos: eu encontrei o Messias. Temos nós testemunhado o Messias na nossa vida? Não com palavras, mas com atitude. Como temos presenteado nosso Mestre? Como temos honrado a condição de cristãos? Então aqueles homens todos voltam da cidade e realmente reconhecem naquele que estava ao lado do poço o Messias. E ele passa então 2 dias com eles então e se retira. Então o Messias houvera modificado a vida daquela mulher, a vida daquela samaritana. Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, a Galileu. Junto ao poço busco água, e me trazes água viva. Tu me compreendes, inconsciente, tenho sede na alma vencida. Teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, nos altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco água, e me trazes água viva. Tu me compreendes, inconsciente, tenho sede na alma vencida. Ó Galileu, ó Galileu.
pensando aqui. Se Jesus nos encontrasse, o que será que ele pediria para a gente? Porque naquele momento, por mais que ele fosse o Messias, era aquela mulher que tinha o recipiente, o cântaro, que poderia retirar a água para dar-lhe de beber. O que Jesus nos pediria? O quanto de água viva nós já absorvemos na nossa vida e que poderíamos dar a Ele, que poderíamos oferecer. Estivesse indo na padaria, aí dobra a esquina, está ali o Messias. O que Ele nos pediria? Interessante, né? O que Ele nos pediria? O que nós podemos dar ao Messias? E se de repente Ele já veio e nós não percebemos? Aliás, será que todo dia o Messias não aparece e nos pede alguma coisa? Nós já tivemos a oportunidade aqui, em algum momento, de comentar a mensagem do Pedro, que agora não me recordo o nome da mensagem, em que Jesus diz a Pedro que mandaria trabalho, e Pedro espera o trabalho, então Jesus manda, Pedro espera o dia inteiro em casa, que Jesus mandasse o trabalho, mas a sua porta batem um malfeitor, fugindo da polícia, que ele escurraça e tira de casa, uma mulher da vida, buscando orientação, que ele também não acha digna de entrar no seu aposento, na sua casa, já que ele receberia a visita do Messias. E por último, um irmão alcoólico, que também vivia de canto em canto, que vem lhe pedir algum refúgio e também da mesma maneira é escorraçado. E ao final do dia Jesus lhe aparece e ele pergunta, mas Senhor, aguardei o dia inteiro a tua visita, aguardei o dia inteiro o teu trabalho e tu não me trouxeste. Olha, Pedro, eu te enviei 3 trabalhos, 3 irmãos necessitados, que com a luz, com a água viva que você já recebeu, poderia auxiliar. E aí ele pensa e Jesus fala, olha, da próxima vez que quiser trabalho, não precisa me chamar pessoalmente, abre o meu evangelho, e ali vai ter orientação. Eu li depois sozinho. Então Pedro abre o evangelho e está lá, não são os sãos que precisam de médico. Jesus não veio para os sãos, porque os sãos estão encaminhados. Jesus veio para os doentes, aqueles que mais precisam. E essa sua água viva é a sua mensagem. A essência da missão do Cristo é a sua mensagem, porque ela transcende a matéria, transcende os tempos e os templos. Jesus, então, saindo de casa naquele dia, viu a multidão e subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, a mansidão, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que são retos, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, os que perdoam 70 vezes, 7 vezes, a fonte da misericórdia, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, a pureza, a simplicidade, a humildade, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estamos sendo instrumentos da paz do Senhor no nosso dia a dia.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Porque nós também seremos injustiçados pelas nossas escolhas. Mas assim ainda precisa ser. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que difícil isso, né? Que difícil isso. Lidar com a calúnia dos outros, né? Como dói. Mas ainda assim é um testemunho. Alegrai-vos e regozijai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Porque também foi assim com os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal não tem sabor, para que serve? Para nada mais, senão para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se pega uma lâmpada e se coloca embaixo de um cesto, de um alqueire, mas sobre o candeeiro, o candelabro, para que ilumine toda a casa. Brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então que nós possamos, nesse Natal, em todo dia, preparar o nosso coração para receber o Cristo, para receber os trabalhos que o Cristo nos oferece. Trabalhar para o Cristo, trabalhar para o bem, é trabalhar para a nossa própria edificação. André Luiz vai dizer uma mensagem mais ou menos assim, que a chave de muitos dos nossos problemas está no trabalho que possamos oferecer ao próximo. Ou melhor, o irmão ajudado muitas vezes é a chave para muitos dos nossos problemas. Porque Deus age de maneiras inesperadas, inusitadas. E nós temos que estar atentos ao chamado. Então que possamos aproveitar essas boas energias do Natal, que nos convida a pensar em nascimento, em renascimento, em ressignificação, para que nos esforcemos a dar um passo a mais, compreendendo que todo bem em favor do próximo, como Emmanuel nos diz, não é senão o bem em favor de nós mesmos, o bem em favor de nós mesmos. Porque se muitas das parábolas do Jesus se remetiam ao reino dos céus, e ele mesmo dizia que o reino dos céus está próximo, Emmanuel vai nos auxiliar a compreender esse sentido dizendo, realmente, o reino dos céus está próximo, sobretudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir te encontrar. Onde chegava a minha ansiedade, me deparava com as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz, e detive-me caindo. Defrontei um dia duas estrelas, cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada, e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade me fez encontrar os três: o próximo, a mim e a ti, ó soberano Senhor da minha vida. Que nós possamos presentear nesse Natal o nosso Senhor,
que nós possamos dar a Ele aquilo que de melhor nós pudermos, lembrando daquela passagem. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso ou doente e fosse me visitar, estive sem teto e me abrigaste. Quando, Senhor, quando foi que te fizemos estas coisas? Toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Um excelente Natal para todas e todos. Que assim seja.